E falando agora sobre o encontro entre as bancadas do PT da Câmara e do Senado em Brasília, hoje nesse encontro o Fernando Haddad criticou a tentativa da criação de um bloco de oposição a Bolsonaro sem a participação do PT. Aspas, frente de esquerda sem o PT é miopia ou uma esquerda que não é tão esquerda assim. Fecha aspas. A fala de Haddad foi um recado à articulação encabeçada por Ciro Gomes. Segundo a Folha, o problema é que uma ala do PCdoB, por exemplo, diz que o pedetista está mais alinhado à realidade do que o PT, que segue atrelado àquele discurso do Lula livre. Haddad ainda não entendeu o recado de Ciro Gomes. Hoje, novamente, foi visitar o presidiário lá em Curitiba e na saída falou com a imprensa sobre o Lula. O André tem um trecho aí. Ninguém passa 230 dias, né, incólume, né? Sente o peso, né? Tem momentos de mais euforia, de mais esperança, tem momentos... Mas assim, o Lula é um gigante, é um homem com uma capacidade de... uma disposição impressionante, né? Então ele às vezes brinca com a gente, né, Gleisi? Hoje mesmo brincou. Não fica dizendo que eu tô muito bem, não. Meu povo acredita, então. Tem dia que eu não tô. Então, mas é a força, né, de uma pessoa que tem força até para dizer que não está bem, né? Então é uma coisa difícil de compreender, porque ele realmente tem uma energia. E a verdade é que a gente sempre sai melhor do que entrou. Então as palavras do Haddad, Augusto, parece que não mudou nada depois da derrota na eleição, né? Por partes. Você disse que sai melhor do que entrou. Verdade. Aprendeu a escrever, aprendeu a ler, está lendo. Nunca convém não esquecer que a cadeia melhora as pessoas pela narrativa do PT. Ele aprendeu a ler, escrever, gosta agora de autores clássicos russos e aprendeu até a rezar. Assiste a missa todo dia, transmitida pela TV Aparecida, segundo os visitantes. Então é verdade que a cadeia melhorou. Agora, o Haddad precisa combinar com o resto do partido que ele vai dizer. Ainda ontem ou anteontem, estava aquela conversa de que o Lula vai estar se preparando para dizer que está com problemas de saúde e escapar da cadeia para tentar uma prisão domiciliar, um regime mais leve, etc. Então é o seguinte, ele tá bem ou tá mal? Tá bem-humorado fazendo piadinha ou a saúde tá ruim? Então o Haddad não sabe bem o que dizer, porque ele saía de lá há poucos, nas visitas anteriores, ele sempre saiu dizendo, o Lula tá ótimo, tá tranquilíssimo, etc. e tal, como se fosse possível ficar ótimo e tranquilíssimo numa cadeia. E ele dizia, né, o próprio Lula, um pouquinho antes de ser preso, que estava com tesão de 20 anos. É um senhor de 70 com tesão de 20. E como eu disse, cadeia aumenta, não piora isso aí, né? Porque tem abstinência ali, né? Claro. Então ele vem, ele tropeça da própria versão que ele vinha contando, e mais uma coisa ele acertou. É uma esquerda que não é tão esquerda assim, a formada pelo resto da oposição que não quer o PT, porque é uma oposição que percebeu que não faz sentido apostar no quanto pior, melhor, como o PT fez a vida inteira. Agora há pouco eu fiz uma entrevista num evento aqui em São Paulo com o Rodrigo Maia. E ele disse o seguinte, eu falei, olha, como é que o PT vai ser, o que você acha que o PT vai se comportar de que maneira como oposição? Porque no governo Fernando Henrique ele votou, Vitor, contra todos, não é exagero, todos os projetos apresentados pelo governo durante 8 anos, até contra a lei de responsabilidade fiscal. O Zé acompanhou isso aí. Ele falou, pois olha, eu acho que até gente do PT vai se ver constrangida em manter esse tipo de postura e vai aprovar algumas medidas, pelo menos no começo, porque é um governo que foi eleito. O Brasil, por uma grande maioria, o Brasil mudou, então eu acho que até para eles vai ficar difícil. Pois bem, essa oposição não quer o PT, porque o PT é do quanto pior, melhor. Quem adotar essa postura não tem futuro político no Brasil, modificado pelas eleições e antes disso pela Lava Jato. É um racha na esquerda, né, Zé? A turma do Ciro Gomes com a turma do PT. Agora ficou visível, né? Enquanto o PT estava no poder, a esquerda se aglutinava em torno do PT, mas foi sempre obrigado, né?
O grande exemplo disso foi quando então, né, agora de novo, o PDT, o fundador e o grande líder do PDT, o caudilho Leonel Brizola, né, não queria de jeito nenhum apoiar o PT e se achava maior do que o PT e maior do que Lula. Quando Lula foi para o segundo turno, ele disse que o jeito era engolir esse sapo barbudo e teve que apoiar o Lula. Esta divergência na esquerda, ela é eterna. E acompanhou nessas eleições, todo mundo achou que o PT estava morto e tal, e o PT também acreditou. Aí decidiu apoiar o Ciro Gomes. De repente descobriu, depois das pesquisas, que poderia até ganhar as eleições e que iria para o segundo turno. Aí o PT, é claro, se ele pode ir para o segundo turno, por que ele vai apoiar o Ciro Gomes ou o PDT? Então, eu acho assim, que isso aí não adianta, a esquerda tem que incluir o PT. O PT é o maior partido da esquerda, para se ter uma ideia como a esquerda está fragilizada no Brasil, sempre foi fragilizada no Brasil. Ganhou a eleição porque ficou com o apoio do centro, aí foi fácil. Mas sem o centro, a esquerda não ganha uma eleição aqui no Brasil. Mas eu acho o seguinte também, o recado que eles estão dando é: aprendam a não exigir sempre o papel de protagonista. Esse é o problema do PT. Por que ele não fez o acordo com o Ciro Gomes? Porque ele não admite indicar o vice. Ele quer sempre ser cabeça de chapa. O PT não faz acordo para ficar em segundo plano. Então eles não querem apenas fazer parte dessa frente de oposição. Eles querem liderar a frente de oposição. E agora a conversa é outra. Porque como disse o grande Cid Gomes, num grande momento, o Cid Gomes, o Lula tá preso, babacas, é isso aí. Mas acontece o seguinte, você tem razão, é isso mesmo, mas o meu pragmatismo político me impede de fazer um raciocínio como que alguém tem certeza que vai para o segundo turno apoia alguém que não vai para o segundo turno. Perfeito. E como que um partido que tem o maior número de deputados e senadores na esquerda, né, o PT, é o maior número de deputados na Câmara dos Deputados e da esquerda o maior no Senado, vai ficar a reboque de outro partido que não tem. Isso, não há pragmatismo político nisso. Não adianta. O PDT e os outros partidos terão que ir a reboque do PT. Eles tomarão... Sim. Também pensando pragmaticamente, é que não adianta o C, né? Se fosse fulano, não foi testado essa opção. O Ciro foi testado e não foi para o segundo turno. Não, mas eu digo, se o Ciro faz um acordo logo no começo com o Lula, é indicado pelo Lula para ser o cabeça de chapa, e você bota o Fernando Haddad de vice, é possível que o desempenho do Ciro, que é um cara mais articulado e mais vivido que o Haddad, tem os seus inúmeros defeitos, eu estou falando das qualidades aí também, né? Ou dos seus trunfos. É possível que a coisa fosse diferente, porque ele também chegaria ao segundo turno, se houvesse esse apoio. O problema é sempre o seguinte, Zé, há momentos em que você está fragilizado e que é melhor, então, sair da ribalta. O PT não consegue. O PT tem que ser sempre o personagem principal. Ele por enquanto, e você tem razão, é o maior partido. Eu só não sei até quando. Mas agora, eu te cortei, queria que você completasse. É verdade. Eu não estou aqui defendendo o PT, eu estou analisando a política. Mas é interessante que eu li recentemente uma interpretação dos chimpanzés sobre a política. A disputa deles, a hierarquia deles é muito pesada. E a disputa para ocupar o topo, né, para ser o alfa, o macho alfa do grupo. E existe entre os chimpanzés uma história que é a seguinte: enquanto os dois estão lutando lá para serem os maiores ou o maior, grupos menores, inferiorizados, se unem e formam grupos talvez até mais fortes do que aquele grupo disputado pelo maioral lá para ser o macho alfa. Então, o que acontece? Na política é a mesma coisa. Então, se o PT é o maior partido e os partidos de esquerda vão se unir contra o PT, é evidente que as chances de união desses partidos de esquerda,
crescem. Não há outro caminho, eles têm que se unir para enfrentar e para passar o PT. Mas, por enquanto, o maior partido da Câmara é o PT, quem vai indicar o líder de oposição é o PT, e ele será o líder do bloco porque tem mais força, porque tem mais votos, né? No futuro, a gente não sabe ainda.